Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá. Bem, uma primeira história. Por concessão, um grupo de ingleses explorou o sistema ferroviário da Serra do Mar. E o primeiro sistema implementado foi o sistema funicular, com cabos e máquinas fixas. A primeira linha, com 11 quilômetros de extensão, foi inaugurada em 1867 por um grupo chamado São Paulo Highway. Ela começou a ser construída em 1862 e teve como um dos maiores acionistas e idealizadores o Barão de Mauá. Em 1859, ele chamou um engenheiro ferroviário britânico, James Brewlis, que veio ao Brasil e deu viabilidade ao projeto. A execução de tal projeto foi de responsabilidade de um outro inglês, Daniel Mackinson Fox. Um ponto curioso é que, pela instabilidade do terreno, a construção da estrada de ferro foi quase artesanal. Não se utilizou explosivos por meio de medo de um desmoronamento. As rochas foram cortadas com talhadeiras, pequenas ferramentas manuais. Imaginem isso. Paredões de até 3 metros, de 20 centímetros de altura, foram construídos ao longo do traçado dessa estrada de ferro. A segunda linha começou a funcionar em 1900. Pois é. Vamos lá. Vamos falar de Paranapiacaba. E essa aqui é interessante. Essa história foi nos pedida pelo Adler. E aqui a gente quer agradecer o Adler por ter feito a pergunta. Faça você também. Faça a pergunta. E a gente vai atrás e responde para vocês. A companhia inglesa criou em 1896 uma vila, essencialmente de ferroviários, com construções de madeira no estilo inglês. Em 1907, a vila foi chamada de Paranapiacaba, mas em 1945, a estação continuava a ser chamada de Alto da Serra. A vila possuía todos os recursos da época para maquinistas, fiscais, logistas, foguistas, responsáveis pela alimentação da fornalha, na máquina fixa e nas máquinas dos trens. Além de um mercado, de um posto de saúde, de um vagão ambulância e até um vagão funerário, onde o velório era feito dentro da composição entre Santos e Paranapiacaba, os funcionários possuíam um centro de recreação, a União Lira Serrano, e um campo de futebol. Na União Lira Serrano eram exibidos filmes, eram feitos shows musicais, realizados bailes. E a concessão da linha da Serra no Mar não trouxe apenas glórias e desenvolvimento. Fatos até hoje não explicados satisfatoriamente marcam a história dos trilhos onde circulavam então os locobreques. Exemplos são incêndios da Estação da Luz, 2 anos antes da primeira etapa de concessão dos ingleses terminar, ali em 1946, na velha estação de Paranapiacaba, e em 1981. Antes mesmo do incêndio, a estação já havia sido desativada ali em 1977 e substituída por um prédio atual. O relógio em estilo inglês acabou sendo poupado do incêndio e deslocado para uma torre mais alta que a anterior, no mínimo curioso, não é? A São Paulo Highway inaugurou sua linha férrea em 16 de fevereiro de 1867. Servia como transporte de passageiros e meio de escoamento de produção do café da província paulista para o Porto de Santos. Em 1874 foi inaugurada a estação então do Alto da Serra, que mais tarde seria denominada Paranapiacaba. A estação está localizada na então freguesia de São Bernardo, na época.
No ano de 1898, foi erguida uma nova estação com madeira, ferro, telhas francesas trazidas da Inglaterra. Essa estação tinha como característica principal o grande relógio fabricado pela Johnny Walker Benson, de Londres, que se destacava no meio da neblina, muito comum naquela região. Bem, com o aumento do volume de peso da carga transportada, foi iniciada, então, em 1896, a duplicação da linha férrea, paralela, então, à primeira, a fim de atender à crescente demanda, né? Essa nova linha também foi denominada Serra Nova. Era formada por 5 planos inclinados, 5 patamares, criando, então, um novo sistema funicular. Assim, chamados novos planos inclinados, atravessavam, então, 11 túneis de plena rocha, enfrentando um desnível de 796 metros, que acontecia ali no sopé da serra, em Piaçaguera, então ali no município de Cubatão. O traçado dessa ferrovia foi retificado, suavizado e ampliaram-se, então, os edifícios operacionais. A inauguração foi no dia 28 de dezembro de 1901. Esse sistema entrou em operação ali em 1867 e se estendia entre a estação de Paranapiacaba, no alto da serra, a estação Raiz da Serra, no sopé da serra, já em Cubatão. 8 quilômetros de extensão. Serra do Mar foram divididos em 4 patamares, 4 planos inclinados, com 10 graus de inclinação. O funicular, que tinha capacidade de carga de 60 toneladas, funcionava em sistema de contrapeso, como nos elevadores, né? Enquanto uma composição subia, a outra descia e o peso puxado subia e equilibrava o peso de cima num cabo de aço. Em cada um dos 4 patamares, uma máquina de vapor fixa, que tracionava, então, e movimentava a roldana, onde esse cabo de aço fazia a volta do plano inclinado abaixo. A água era utilizada como contrapeso, pois era abundante na região e também era utilizada para abastecer as caldeiras das máquinas físicas no longo da serra. Inteligentes os ingleses. Cada ponta do cabo que subia, quanto a que descia, era presa num vagão. E esse vagão, então, chamava serra-breque, ou locobreque, né? Apesar de não possuir sistemas de tração própria, assegurando, então, a parada da composição. Nos patamares de composição eram movimentadas as locomotivas manobreiras, todas elas a vapor. O sistema ficou conhecido como Serra Velha. Foi descontinuado ali em 1970, onde o leito original deu lugar a um sistema de cremareira, aderência, que entrou em operação em 74, mas aqui já era a RFFSA. A primeira estação foi desativada e reutilizada posteriormente como cooperativa dos planos inclinados. Lá em 15 de julho de 45, a estação do Alto da Serra passou a denominar Estação Paranapiacaba. E 13 de outubro de 46, São Paulo Highway foi então encampada pela União, então Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Somente em 59 é que ela passou para a rede ferroviária federal. Em 1974, é inaugurado o sistema de cremalheira de aderência. No ano de 77, a segunda estação foi desativada, dando lugar a uma atual estação. O relógio transferido para um lugar mais alto. O sistema funicular foi desativado em 1982. E em 2010, os Correios fizeram o lançamento do selo postal do patrimônio ferroviário de Paranapiacaba. É isso aí, gente. A cidade está lá, ela é toda tombada pelo patrimônio histórico. Vale a visita. Tem um trem que sai da Estação da Luz e leva você para lá, para uma visita. Muito bom, vale a pena, vale o passeio. Indicação do nosso aqui seguidor, o Adler. E esse foi Um Lugar e Suas Histórias. E nós falamos hoje de Paranapiacaba. Até a próxima!